Tem uma história legal pra gente abrir aqui o nosso papo matinal, envolvendo aí o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? E uma TV pública para surdos. Vamos dar uma resumida no caso? Teve até comunicado oficial, hein, Vini? Comunicado polêmico, né, Edgar? Porque além da nota aí do MEC, eles também acabaram comprando aí uma briga com o jornalista Anselmo Góes do Globo, Edgar, que na terça-feira publicou uma nota dizendo que o novo governo, sob a aprovação do ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, acabou retirando do site do INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, alguns conteúdos da TV INES, que é uma TV que tem ali alguns canais especificamente em Libras, né, para surdos. Um conteúdo bem legal, bem diversificado, bastante educativo. E o que o Anselmo Góes trouxe nesta matéria que ele publicou no Globo é que esses conteúdos retirados, que foram aí desaparecendo do canal, eram especificamente de personagens como Karl Marx, Engels, Nietzsche e até também da filósofa brasileira Marilena Chaui. E depois foram identificados também conteúdos que falavam sobre feminismo, sobre a causa LGBT e também até uma entrevista com o agora ex-deputado federal Jean Willis. O MEC divulgou agora, Edgar, uma nota respondendo aí essa matéria do Anselmo Góes, dizendo o seguinte, que abriu uma sindicância, né, para obter informações sobre a retirada desses vídeos sem autorização da pasta e vai reinserir os conteúdos, que a diretora do INES já autorizou agora a reinserção desses conteúdos. E também que uma apuração preliminar identificou que os vídeos foram retirados em abril e novembro de 2018. Ou seja, no governo Temer. Não estava sob a gestão do governo Bolsonaro, estava sob a gestão do governo Temer e do ministro da Educação, o Mendonça Filho. E chama, nesta nota do MEC oficial, chama a matéria do jornalista Anselmo Góes de falsa e mentirosa. Afirma que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues sempre defendeu na sua vida como docente a pluralidade de debate e de ideias, e ele se recusa a usar métodos de manipulação de informação, desaparecimento de pessoas e de objetos que eram próprios de organizações como a KGB, o Serviço Secreto do Governo Comunista na antiga União Soviética, que na década de 60, quando de sua fuga para o Brasil para a Rússia, protegeu e forneceu identidade falsa para o colunista do Globo. Na época, segundo o próprio declarou em entrevista, o próprio Anselmo Góes, eles dizem, ele foi treinado pelo marxismo e pelo leninismo na Escola de Formação de Jovens, quadros do Partido Comunista Soviético. Ou seja, a nota do MEC, além de esclarecer a situação sobre os vídeos, sobre o conteúdo, aproveita para fazer um ataque direto aí ao jornalista Anselmo Góes, e isso foi alvo de muita polêmica também nas redes sociais, né? Até porque tem erro de português na nota do MEC, né? Não, eles precisam aprender a usar a vírgula antes também. Se uma nota oficial de um órgão tão importante como esse deveria, né, colocar assim um ataque tão direto a um jornalista e não só fazer ali a retratação ou a explicação do que o próprio estava acusando em sua matéria. Pois bem, o Anselmo Góes também já fez a tréplica dele, né, Edgar? Ele diz, hein? Ele diz o seguinte, antes, tinha esquecido aqui, o Ricardo Vélez Rodrigues, pelo Twitter dele, ministro da Educação, ele retuitou, né, a nota do MEC e diz o seguinte: até quando ficarão criando mentiras contra nós? Deixem-nos trabalhar. Então, mais uma vez, aí chamando a nota do Anselmo Góes de mentirosa. O Anselmo publicou agora uma nova matéria dizendo que o MEC confirma o que ele estava dizendo, que os vídeos haviam sido tirados do ar e daqueles conteúdos específicos que ele estava detalhando. E sobre a questão das datas, ele acabou publicando ali algumas imagens do cachê do Google, né, que é uma
ferramenta aí, né, que você consegue verificar até quando os vídeos estavam no ar. Pode voltar, Brunão, aquelas fotos? Exatamente essas daí, mas está um pouco cortada, a gente não consegue ver um pouquinho mais para cima, né, Bruno? Ele colocou esses dois prints, Edgar, e em cima dessas fotos está a data 2 de janeiro de 2019. Ou seja, você conseguia verificar este conteúdo ainda até o dia 2 de janeiro de 2019, e aí já estaria, então, portanto, sob o governo Bolsonaro. Sobre essa questão do cachê, eu sei que o Caio tem uma explicação aí já um pouquinho também para dar, o que mostra também que não dá para comprovar de fato que esses vídeos teriam sido retirados nesta data, mas fica aí mais uma polêmica, né, Edgar, do governo contra a imprensa brasileira. Bom, enquanto a gente ouve o Caio, seria legal, Bruno, você tentar o recorte que dê pra ver isso que o Vini trouxe pra gente aí. Não sei se tem essa possibilidade. Agora sim, Edgar. Ali, ó, para que o nosso ouvinte, o nosso espectador, na verdade, possa ver. Então, ali em cima diz, né, ele é um instantâneo da página com a aparência que ela tinha em 2 de janeiro de 2019. Ainda dá até o horário, né? Dá o horário ali. Então, essa é a prova que o Anselmo Góes diz de que esse material ainda estava na TV Inis em 2 de janeiro de 2019, ainda sob o governo do Bolsonaro. É guerra que segue. Para mim, isso daí é um caso de desinformação aí, sintomático de uma mídia enviesada, mas a gente precisa fazer uma ressalva importante antes. A gente não se supera ideias ruins suprimindo, deletando ou muito menos censurando, né? Ideias ruins, argumentos inconsistentes, sofismas, falácias, a gente supera no debate público, né? Para desconstruir socialismo, progressismo, o que quer que seja, não é preciso sequer levar o tom de voz. Basta um debate justo e sincero. Então fica aqui o repúdio aí ao ato, certo? Ao menos conforme narrado pela grande mídia. Seria, de fato, um absurdo esses conteúdos serem suprimidos. Mas vamos aos fatos, né? O INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele tem essa TV, a TV INES, ela é mantida por um orçamento de R$10 milhões por ano do MEC, portanto, ela é subordinada ao Ministério da Educação. A produção desse conteúdo é feita pela Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, é a mesma responsável pela TV Escola. E uma coisa importante é saber do diretor-geral dessa associação, que é um cara chamado Fernando Veloso, certo? Eu passei a manhã conversando com a assessoria de comunicação do MEC e sobre algumas notas oficiais que surgiram durante todo esse período. Então, o que se extrai dessas notas? São 4 pontos. Primeiro, o conteúdo ele não foi retirado por solicitação oficial do MEC, tampouco do INES, né? Então, o assunto não foi tratado pelo ministro. Vamos dizer assim, a retirada desse conteúdo, inclusive, data, segundo as notas oficiais, de abril e novembro de 2018. Governo Temer, que o Vini trouxe. Administração passada. Aí, o que fala? E aí, o Vini também viu, eu entrando em contato com um especialista de SEO, né, que é Search Engine Optimization, para saber como que funciona essa ferramenta de cache do Google. É possível uma postagem, um vídeo, um conteúdo ser indisponibilizado, esse é o jargão, né, e permanecer no cache do Google. Tipo, aqueles posts deletados, ontem a gente falou, ou anteontem a gente falou até de um post da Gisele Bündchen, que é deletado e tal, de Instagram, post em rede social, post em blog, esse tipo de coisa, você pode ainda ter ele listado na busca, você pode ter inclusive a imagem dele, mas quando você clica aparece aquela mensagem, conteúdo indisponível e coisas desse tipo. Em alguns casos, o cache do Google é superior a 1 mês, portanto, ele cobriria aí essa data, só que não dá para cravar, porque precisa ver qual foi a plataforma, qual a plataforma da TV Inis, como que funciona, se é um serviço de streaming, como que é, se ele puxa isso do YouTube, tem muitas variáveis, né? O Bruno, volta lá pra gente a outra imagem, enquanto a gente fala sobre isso. Uma coisa que as notas oficiais do MEC dizem é que os vídeos em nenhum momento foram deletados, eles foram só despublicados, eles permanecem nos servidores e, portanto, ainda existem. Terceiro ponto, foi aberta a sindicância para apurar responsabilidade, mas o diretor-geral que eu mencionei lá da Roquete Pinto, o senhor Fernando Veloso, ele já assumiu responsabilidade, né? E ele apontou para isso a prevalência de critérios técnicos relacionados a peso de arquivo e tal, embora eu não ache essa justificativa muito plausível. E, em quarto lugar,
o que é o mais importante, os conteúdos serão prontamente republicados no portal do INES. Isso que é fundamental, né? Então, se houve o erro, ele será prontamente reparado. Agora, voltando para a mídia, né? Falar um pouquinho de narrativa política. As matérias, tanto a matéria do Globo, como também a Folha de São Paulo, que repercutiu isso, ele promove uma desconstrução em duas frentes, Edgar. A primeira é mitigar o ponto alto da campanha presidencial, que é o quê? O caráter inclusivo do novo governo em relação aos portadores de deficiência. Né? Inclusive desumanizar a nova administração e desprestigiar a militância da primeira-dama com a população surda. Em segundo lugar, eles querem associar o novo governo a valores autoritários e ditatoriais. A gente está falando o quê? De censura. Agora, finalmente, aí já um ataque mais pessoal à figura do ministro, que é tornar o combate ao marxismo cultural e à Revolução Gramsciana como um processo de ideologização e não de desideologização. E isso aqui é fundamental para que o ouvinte não se confunda, ou melhor, não se deixe confundir, que é o seguinte: combater o socialismo não significa substituí-lo por outra ideologia. Né? Então, a gente tem que ser muito sensível. Essa também é a narrativa do Escola Sem Partido. Muitas vezes querem colocar a pecha de desideologização como se fosse uma nova ideologia, quando o que se está querendo é justamente estimular a pluralidade de ideias. Então, assim, só para concluir, na minha análise, essas matérias publicadas aí na grande mídia, elas não contam toda a verdade, elas relativizam as notas oficiais, elas ignoram a confissão de uma autoridade pública e elas induzem a uma certa, uma série de falsas associações. E muitas vezes uma meia-verdade é uma mentira completa. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Desculpa, minha voz não tá das melhores hoje. O ataque promovido ao Anselmo Góes é um ataque extremamente pessoal, para não dizer delirante. A gente está em 2019, quando que a gente se imaginar que um órgão público ia estar falando de KGB e atrelando ela a um jornalista que tem reconhecidamente um trabalho sério de décadas, e é uma das referências do jornalismo desse país. E outra, é muita ingenuidade da parte de quem quer que seja achar que quando a gente combate uma ideologia, a gente não está falando isso para colocar outra no lugar. Tudo está imbuído de ideologia nesse mundo. E só para... O Vini trouxe a história do registro. Volta lá, Bruno, naquela anterior, porque tem ali uma afirmação. Pode ter havido um erro ali, e esse erro... O Caio me ensinou a falar o nome agora, Cash, né? Esse erro vai ser reparado de alguma forma, se houve um erro, mas assim... Eu nem conhecia a coincidência de imagens que são tiradas ali desse... Mas ali está bem claro, esse caixa aí do Google diz o seguinte, ele diz o seguinte: este é um instantâneo da página com a aparência que ele tinha em 2 de janeiro de 2019. Me parece que não dá para confundir essa afirmação, é uma afirmação categórica, né? E via atrelar o Anselmo Góes a KGB é basicamente alimentar o delírio de muita gente que já é delirante, estimular o ódio à figura de um jornalista que está fazendo seu trabalho. Fala, Vini, quer fechar? Acho que é basicamente isso, e o que a galera também eu acho que comprou muito a ideia aí da matéria também do Anselmo Góes, é justamente sobre as afirmações já do governo, e acho que também do ministro, do Ricardo Vélez Rodrigues, contra essa filosofia, né, do marxismo cultural, dos filósofos de esquerda. Então daria a entender que o governo seria capaz mesmo de tomar uma atitude como essa. Mas enfim, como o Caio falou, né, o importante agora é que os conteúdos também agora serão reinseridos, né, na página aí do INES. Agora, eu também acho um pouco equivocado você promover, por mais que você ache que a nota não é verdadeira, que o jornalista estava equivocado, eu acho que promover um ataque tão pessoal assim, por meio de uma nota de um órgão público tão importante como o do MEC, eu acho que foi um exagero aí da pasta também, viu, Guilherme?